Urgente News. Entrevista de hoje. Epaminondas Nogueira Advogados, com doutora Carmen Cecília. Estamos hoje aqui no escritório do Epaminondas Nogueira com a doutora Carmen Cecília. Bom dia, doutora. Bom dia. Hoje vamos falar sobre pedir demissão. Quem pede demissão tem direito ao aviso prévio e ao seguro-desemprego? Não, na realidade, quem pede demissão não tem direito nem ao aviso prévio, nem ao seguro-desemprego. Por quê? Porque o aviso prévio, na realidade, ele é uma indenização. Então, quando quem pede demissão é o funcionário, ele deve indenizar o patrão. E quando o patrão demite, é o patrão, então, que indeniza o funcionário. O aviso prévio, no caso do pedido de demissão, ele pode ser trabalhado ou não. Quem vai decidir se o funcionário trabalha ou não é o patrão. Se o patrão entender que o funcionário não deve trabalhar, o valor correspondente a 30 dias de salário vai ser descontado, que seria o aviso prévio, vai ser descontado nos valores da rescisão ao final, na hora do acerto, né? Com relação ao seguro-desemprego, o seguro-desemprego ele é um benefício pago pelo Estado. Quem paga não é o patrão. Então, o Estado, o legislador, entendeu que quando a pessoa pede demissão, ela já tem em vista um outro emprego ou uma outra proposta. Então, não seria razoável pagar um seguro a quem de própria vontade se demite. Certo. E a pessoa que se demite pode sacar o FGTS? Não, quem pede demissão não pode sacar o FGTS e também não vai ter direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, que é o que acontece quando a pessoa é demitida sem justa causa. Certo. E quais os direitos de quem pede demissão? Então, aí vai ter direito ao restante das verbas rescisórias, né? Que seriam o saldo de salário, o 13º salário proporcional, né, até o dia da demissão, e também as férias vencidas e as férias proporcionais. E as férias, tanto as vencidas como as proporcionais, vão ser acrescidas àquele 1/3 que é previsto. Certo. E a pessoa que se demite pode fazer acordo com a empresa? Então, agora, de acordo com a nova legislação trabalhista, existe um tipo de encerramento do contrato de trabalho que se chama rescisão por acordo. Nessa rescisão por acordo, todo mundo abre mão e perde um pouquinho. Então, se houver a rescisão por acordo, que é um documento próprio, né, bem formal, se houver a rescisão por acordo, o funcionário vai receber metade do aviso prévio a que teria direito e da multa do FGTS, daqueles 40%, ele vai receber 20%. Mas existe também uma limitação. Ele vai poder sacar o FGTS, mas apenas 80% dos valores que tiverem sido depositados. Então, antes de sacar o FGTS, ele tem que conferir se todos os valores de FGTS foram depositados, inclusive a multa dos 20%, porque ele só vai poder sacar 80% do saldo lá. Dito isto, os outros direitos que ele teria se tivesse se demitido são os mesmos. Então, de novo, saldo de salário, 13º proporcional e as férias proporcionais e vencidas, sempre acrescidas de 1/3. Certo. Mas o empregado não pode se demitir nem quando o patrão não cumpre as obrigações? Nesse caso, a gente tem uma outra forma de encerramento do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, ele implica em deveres das duas partes, né? Então, o empregado tem o dever de chegar no horário, ser atencioso com os clientes, cumprir os seus afazeres. O patrão tem o dever de pagar o salário no dia, ser cordial com o seu funcionário, não pode fazer assédio moral, assédio sexual, recolher os impostos, pagar o FGTS direitinho. Quando um dos dois não cumpre, existe a quebra do contrato. Quando o funcionário não cumpre, o patrão manda embora, então faz a demissão. Quando é o patrão que não cumpre, existe a quebra de contrato
indireta. Como é que isso funciona? O funcionário ele não pode simplesmente ir lá e demitir o patrão. Então ele tem que ir à justiça e buscar um instrumento jurídico que chama rescisão indireta. Através do advogado. Consegue. Isso, sempre através de um advogado. Na justiça ele vai fazer a prova, né, de que o patrão não cumpria com as obrigações, e aí uma vez que ele consiga estabelecer toda essa prova, ao final ele vai ser, a demissão dele vai ser entendida como se ele houvesse sido demitido. Então ele vai receber todos os benefícios de um funcionário que é demitido sem justa causa. Aí vai ter direito ao aviso prévio, a poder sacar o FGTS, ao seguro-desemprego e todos os outros direitos que a gente já falou. Então, só para encerrar, finalizar, é evidente que ninguém deve trabalhar num local que não lhe agrada, né? Mas no momento de pedir demissão, é preciso fazer sempre uma ponderação sobre os direitos trabalhistas que vão ficar para trás e às vezes até buscar uma nova recolocação e só então se demitir para não ficar numa situação difícil financeiramente ou até para recolocação no mercado de trabalho. Certo, muito obrigado. Essa foi a doutora Carmen Cecília, aqui do escritório Epaminondas Nogueira. O Gente News continua. epaminondas.com.br